tema de hoje: Jesus abra os nossos olhos. Queridos, hoje eu quero ler com vocês um trecho enorme da Palavra de Deus. Eu convido você a ler as Escrituras comigo nesse momento, começando no capítulo 9 de João. Nós vamos transcorrer todo o capítulo 9, vamos emendar no capítulo 10 por uma razão. Algumas vezes, quando nós lemos um texto da Bíblia, não percebemos que aquele texto ele é provocativo dentro de um outro contexto. Por exemplo, os milagres de Jesus relatados em João, eles sempre estão ali, porque quem os selecionou, aquela comunidade joanina de Éfeso, quando eles selecionaram esses textos para ser este meio de doutrinação da igreja, o que eles fizeram? Escolheram aqueles milagres que Jesus realizou, através dos quais eles trariam ensinamentos fundamentais para a igreja daquele tempo. Eles estavam tendo vários problemas com falsos mestres. Você pode acompanhar isso nas outras cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. E ele vendo o problema dos falsos mestres, de direções erradas. Imagina você, se nós tivermos muitas direções, um fala uma coisa, outro fala outra. A gente vê isso na mídia hoje, fica em casa, não, sai na rua. São direções diferentes. Quando a gente tem esse problema, alguém tem que bater a mão na mesa e falar: não ouça os falsos mestres, essa é a palavra de Deus para você. Então, João estava fazendo isso nos seus dias. E por isso ele narra um milagre de Jesus, como se esse milagre fosse uma parábola para um outro tempo agora. Então, uma parábola que traria um grande ensinamento. Vamos começar a leitura? João capítulo 9, eu começo no versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Uma pausa. Eu gostaria que você imaginasse a cena. Entra na cena comigo. Vai lá, passa junto, você vai chegar naquele lugar, vai ver a cena, vai entrar na situação. É importante para nós vivenciarmos melhor esse momento. Voltemos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: um homem, ou o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. A história continua dizendo: levaram aos fariseus e o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram:
este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Note, eles não tinham que falar, eles tinham que acusar Jesus de alguma coisa. Continuando. Mas os outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho do qual dizem que nasceu cego? Como pode ele ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e também sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora e quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. O cego, o ex-cego, respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Gente, a cena está ficando cômica já. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Olha, de novo perguntaram, né? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Agora ele fez provocação com os caras. Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem nem quem ele é, ou seja, nem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Isso aí era uma crença dos judeus, tá? Saiba que você e eu que somos pecadores, Deus ouve sim. Mas os judeus pensavam assim. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Um detalhezinho só aqui para vocês do texto, já continua a leitura. Eles achavam que quem nascia cego ou coxo era porque Deus o havia castigado. E se foi, entenda aqui a coisa, se foi Deus que fez o homem cego, como é que poderia agora um ser humano desfazer uma obra de Deus? Era essa a confusão deles era uma confusão teológica. Deus fez este homem nascer cego, por castigo. Aí Jesus vem e desfaz. Como assim? Jesus desfez uma obra de Deus. Então, a confusão teológica deles não permitiam eles sequer acreditar que o cara tinha sido cego. É como se eles dissessem assim, você não está vendo não, é um engano que você está vendo. Ou assim, não, você não era cego, você fingiu ser cego desde nascença até agora, seus 30 e poucos anos de idade. Quer dizer, os caras não sabiam, tirou do paradigma deles, ficaram perdidinhos, sem saber o que fazer. Dá para perceber quem que é o cego aqui na questão? É isso que João quer nos mostrar. Um cego com o toque de Jesus passa a ver. Gente que vê sem o toque de Jesus é cega. Olha só. Aliás, Jesus está falando aqui da cegueira da religião, tá? Mas vamos continuar, porque o texto vai dizer isso agora. Segue comigo a leitura, versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto?
É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Uma pausa só aqui. Há uma canção da Carisma que eu lembrei agora, numa das nossas peças de Páscoa. Houve uma canção feita até por irmãos da nossa comunidade, e a canção era sobre o cego. Nesse caso era Bartimeu, e quando ele foi curado. E ali, na letra da canção, diz assim: como eu posso esquecer o primeiro rosto que eu vi? Que coisa linda, não? Que coisa linda, emocionante isso. Imagina a emoção desse homem chegar assim, Jesus está diante dele, porque ele não viu Jesus. Jesus passou lama nos olhos dele e o mandou se lavar lá no poço. Ele não viu Jesus. Quando ele se lavou, passou a ver. Então ele não sabia como era, com que se parecia Jesus. Quando Jesus se apresenta para ele, você deve imaginar a relação desse homem com Jesus. Por isso que o texto diz assim, versículo 38, então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Continuando a leitura, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso também nós somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora, como vocês fazem essa declaração que vocês veem, né? Agora que vocês dizem que podem ver, então a culpa de vocês permanece, porque vocês estão vendo e não admitem. É isso. Continuando, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Uma pausa aqui. Eu continuei a leitura. O capítulo 9 emenda diretamente no capítulo 10, porque não para o texto. Aliás, essas divisões de capítulo e versículo foram colocadas muitos anos depois pela Igreja Bizantina. Muitos anos depois do texto. O texto original não tem capítulos e versículos. Capítulo e versículo é ótimo para nós nos localizarmos num texto. Mas você não pode fazer uma interrupção simplesmente porque mudou de capítulo. Então aqui continua. Jesus conta uma parábola ou uma história agora para ilustrar algo que acabou de acontecer. Então presta atenção de novo na leitura. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Uma pausa aqui. Vou te explicar. Os pastores de ovelhas, eles cuidavam das ovelhas que não eram suas. Normalmente eram pastores assalariados e de modo que alguns deles, quando viam perigo, abandonavam as ovelhas e caíam fora. Outros pastores de ovelhas eram donos mesmo das ovelhas. Esses pastores, geralmente, havia um grande lugar, um grande aprisco, onde as ovelhas de todo aquele vilarejo ficavam. Havia um guardador daquele lugar, né? Havia um porteiro, um segurança para aquele aprisco. Então, quando o pastor ia pegar as suas ovelhas, ele já tinha treinado as ovelhas com o som da sua voz. Bastava ele chegar lá e falar para as ovelhas: seguem-me, e aquelas ovelhas que eram dele sairiam. Veja bem, o pastor chegaria diante do porteiro, o porteiro reconheceria o pastor, porque ele está sempre por ali, e abriria a porta e as ovelhas sairiam seguindo a voz do pastor. Jesus está dizendo que existem os ladrões de ovelha, e ladrão de ovelha não entra pela porta. Ladrão de ovelha faz outro caminho e faz algo para escravizar, para roubar. É essa a ideia que Jesus está mostrando. O que Jesus quer mostrar é que ele é o pastor que vai guiar o rebanho. As ovelhas vão entender a sua voz e vão segui-lo. Mas esses falsos mestres, esses falsos ensinos, não se parecem com Deus. Você vai ouvir algumas coisas nesses dias que não se parece com Jesus. Essa praga está sendo colocada sobre a humanidade por causa do homossexualismo, por causa disso ou daquilo, por causa do comunismo. Já viu essas coisas por aí pela internet? Querido, essa não é a voz de Deus. Você que é ovelha do rebanho de Deus, conhece a voz de Jesus. A voz de Jesus não se parece com isso. Jesus mesmo falou: sou manso, eu sou humilde.
No Salmo 23, fala que ele nos guia em águas tranquilas, em verdes pastagens. É assim que é a voz de Deus. É isso que Jesus está ensinando nesse momento. Vou voltar a ler aqui, eu começo no versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Eu vou repetir. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, ou ficará em segurança. Você percebe que Jesus mostra uma certa liberdade para as ovelhas? Jesus fala eu, no sentido do ensino dele. Quando Jesus está dizendo, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: o meu ensino te deixa livre. Você entra, sai, encontra pastagens, você como ovelha tem lugar onde dormir, sai, tem comida para comer. Meu ensino faz isso com você, te torna livre. Mas ladrões e assaltantes não fazem isso. Eles vêm, como vai ver adiante, eles vêm para acabar com você. Eu vou te mostrar um texto aqui muito célebre, que a gente cita muito, mas num contexto errado. Vamos seguir aqui a leitura que já a gente chega nele. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, ficará em segurança. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Uma pausa aqui para você entender. Você percebeu que aqui ele não está falando do diabo? Eu ouvi a minha vida inteira: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Queridos, o texto está falando de falsos mestres. O texto está falando de falsos líderes. Quando você ouve falsos líderes, como o povo da época ouvia os fariseus, quando você ouve falsos líderes, gente que não é comprometido com a palavra de Deus, eles vêm para roubar o teu dinheiro, eles vêm para matar a tua liberdade em Cristo, escravizar a tua vida, destruir a sua relação com Deus, porque muitos deles se colocam como pontífices, elos de ligação entre você e Deus, verdadeiros bruxos espirituais que manipulam as forças espirituais, porque eles dizem assim: eu vou orar por você e você vai ser abençoado, vem aqui porque eu vou fazer. Por isso que eles estão desesperados nesse tempo que não tem reunião, estão desesperados. Tem que ter reunião porque eles precisam desse contato, dessa manipulação diante do povo. São falsos líderes, são ladrões que vieram para roubar, matar e destruir a tua vida. Jesus está dizendo: eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. É isso que você precisa buscar em Jesus. Volto a ler versículo 10 e sigo a leitura. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou, disse Jesus, o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Preste atenção nesse texto, eu vou colocá-lo aí de novo. Quero que você olhe para esse texto agora. Olha aí para o texto. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Você consegue se ver nesse texto? Olha para o texto. Elas ouvirão a minha voz e haverá
um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim. Eu dou a minha vida por espontânea vontade. Tenho autoridade para dar-lhe e retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Vamos voltar na história. Jesus viu gente que não é vista. Ninguém dava o mínimo para aquele cego. Aquele cego fazia parte da paisagem. Tanto fazia parte da paisagem que os próprios fariseus, que estavam ali o tempo todo, não reconheciam o homem. Assim, dizendo, não queremos acreditar que você era cego e tudo mais. Se ele fosse visto e percebido, todo mundo saberia quem era ele, quem que era o nome dele, mas ninguém estava nem ali por ele. Deixa eu chamar a atenção de algo. Jesus vê gente que não é vista pelas pessoas. Lembra do Bartimeu? Ele precisou gritar para chamar a atenção de Jesus. A multidão, quando Bartimeu começou a gritar, queria escondê-lo. Quiseram assim mandá-lo ficar quieto, porque ele estava atrapalhando o mestre Jesus. É interessante, na cabeça deles, pobres e miseráveis precisam ser escondidos dos nobres. Naquela sociedade também o que valia era só a vida dos ricos e dos nobres, como alguns dos nossos dias, ricaços dos nossos dias, pensam da mesma maneira. Vai morrer só uns 7 ou 8 mil velhinhos por aí. Fazer o quê, né? Isso acontece com todo mundo. É o que estão dizendo por aí. Como alguns ricaços aí estão dizendo, desses que gostam de demitir todo mundo, não é? Desses que são donos de algumas lanchonetes muito famosas por aí, ficam colocando essa maneira e não se arrependem. Depois vem na mim e falam, eu não me arrependo do que eu digo, porque para eles o que vale mais é o dinheiro deles. Eles não estão preocupados com a economia do Brasil. Uma ova que estão preocupados, na verdade, com o seu próprio dinheiro. São gananciosos, é isso. Uma pessoa me perguntou, o que você acha das declarações de Roberto Justus, por exemplo, citando o nome do indivíduo aqui, de um deles. Eu disse, olha, meu querido, eu estou exatamente do outro lado. Ele está preocupado com o dinheiro dele, eu estou preocupado com os necessitados, com os pobres, com aqueles velhinhos, eu estou preocupado com gente que vai morrer. Então, Jesus prestava atenção nesse povo pobre e miserável. Jesus prestava atenção nessas pessoas que passavam por tudo isso. Quanto ao cego aqui, você sabe que ele era cego de nascença. E eles acreditavam que ele nascera dessa maneira porque Deus o castigou. Esse era o destino dele. Deus castigou você, Deus fez você para ser cego. Esse é o seu destino, essa é a sua sina, não é? Esse é o seu karma. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Jesus não acredita em destino. Eu estou falando de sina, de karma, de determinismo. Jesus nunca ensinou sobre destino. É importante, olha, presta atenção nisso. Jesus nunca ensinou que Deus já escreveu tudo e que a história é imutável. Isso nunca esteve nos ensinos de Jesus. Essa conversa que a gente ouve até em igreja, de que tudo está predeterminado pelo Senhor, gente, isso não é verdade. O que nós vemos nas Escrituras é que nós somos responsáveis. E por isso devemos orar, devemos clamar a Deus, buscar o Senhor para que Ele nos dê sabedoria para mudarmos a situação. Se a gente acha que já está tudo determinado, foi Deus que planejou tudo isso, tudo que está acontecendo, Deus sabe de tudo. Saber Ele sabe, mas Ele não predeterminou tudo. São as nossas decisões de hoje que vão modificar. O futuro está todo aberto na nossa frente. As decisões que tomamos hoje implicam nosso futuro. Cada um tem a sua hora. Não é bem assim não, querido. É mais ou menos isso. Eu acho que a gente faz disso um determinismo muito grande. Se você se poupar e se cuidar e tudo mais, você vai viver mais. Mas se você for um relaxado, se você for uma pessoa que não cuida da sua saúde e se arrisca, você corre o perigo de viver menos.
chega lá no céu e Deus fala, olha, eu queria mais tempo de vida para você, mas você não se cuidou. Então, por isso que eu acredito na oração. Porque se está tudo predeterminado, por que eu oro? Então eu não vou orar nada, não vou falar nada, porque já está tudo predeterminado. Essa vida aqui é uma grande bobagem. Eu não tenho que evangelizar, porque já está predeterminado quem que vai ser salvo, quem que não vai ser. Eu não preciso fazer nada, porque Deus já predeterminou tudo. Isso aqui é um grande filme que eu não vou conseguir. Deus já filmou a história, eu não vou conseguir mudar nada. Para mim isso é uma tolice. Deus não fez isso. Você não encontra isso nas palavras de Jesus. Como isso está inserido na nossa cultura, quando acontece uma fatalidade, nós ficamos à procura de algo que já estava escrito para justificar o presente com algum dito do passado. Presta atenção nisso. Se é crente, eu estou te chamando a atenção porque essas coisas você vai ver pela internet. Se é crente, o indivíduo procura na Bíblia, nem que ele tenha que tirar um texto do contexto para dizer, tá vendo? Estava escrito que iria acontecer isso aqui. Se não é crente, o que ele faz? Procura em Nostradamus, sabe? Nostradamus citou lá de que daqui a pouco uma pestilência aconteceria no mundo. Gente, quanta pestilência já aconteceu no mundo? É fácil predizer um negócio desse. Se é do reteté, então já viu. Fica procurando alguma profecia que algum irmão ou uma irmã falou, rodando e falando em línguas e tudo mais. Isso já faz parte da nossa cultura. O brasileiro é assim. Aliás, o brasileiro tem essa tendência de curtir a desgraceira. Você já percebeu isso? Algumas letras de música sertaneja, meu Deus do céu, uma desgraceira. Alguns sambas são assim também, não é? Aliás, até o fado português, o fado, na verdade, nasceu de dentro do Brasil e se tornou célebre em Portugal, ele é cheio de angústia, né? Hoje nós chamamos isso de sofrência. Tem gente que pratica a sofrência espiritual. Então eles ficam citando desgraças ou textos bíblicos fora do contexto para tentar justificar um tempo como esse que nós estamos vivendo. Queridos, a fé cristã não tem karma. A fé cristã não acredita em karma. A fé cristã não acredita em destino, nesse sentido de destino. O que nós acreditamos é que Deus intervém e faz a sua obra na história. Por isso é que nós oramos, porque o nosso Deus interfere na história. Meu irmão, eu não tenho falta de fé não, meu irmão. Eu tenho fé, é por isso que eu oro. Eu não acredito que a coisa está predeterminada, por isso eu vou viver vida santa, vou buscar a Deus, vou provocar você a buscar o Senhor, a nós orarmos e pedirmos, Deus, salva-nos, Deus interfere na nossa história. Eu acredito na oração, eu acredito na comunhão com Deus, por isso que nós podemos orar pelas pessoas que sofrem. Porque senão nós vamos falar, vai morrer gente mesmo, porque já está predeterminado que elas vão morrer. Faz favor, nós vamos orar pelos que sofrem. Nós vamos orar por aqueles a quem ninguém vê. Nós vamos orar, usando a figura aqui do cego, né? Jesus viu um homem que ninguém viu. Nós precisamos enxergar essas pessoas e fazer alguma coisa por elas também. As pessoas imaginam, muitas vezes, que quem sofre está pagando por algo. Como se Deus andasse por aí condenando pessoas, punindo pessoas. Gente, Deus anda por aí salvando gente, tirando gente do inferno ou tirando o inferno de gente. Se Jesus quisesse punir o mundo inteiro, ele não teria morrido na cruz para salvar e perdoar. Para que morrer na cruz se ele quisesse punir todo mundo? Mas na cruz, como nós cantamos, na cruz morreu por meus pecados. Perguntaram para Jesus, quando viram o homem cego, quem pecou? Ele ou seus pais? Gente, pensa um pouquinho, o cara era cego de nascença. Como assim ele pecou? Pecou no ventre da mãe? Sei lá, chutou dentro da barriga da mãe e Deus falou, e vai nascer cego por causa disso. Você acha que é isso? Você percebe a incoerência de algumas teologias? Vocês percebem que elas não se encaixam? A gente pensa a mesma coisa hoje, alguns cristãos pensam a mesma coisa hoje. O que foi que o irmão fez
para Deus está te castigando desse jeito? Tem gente que pensa assim. Tem gente que, vou dizer, aconteceu um acidente com você. Você abriu brecha. O diabo entrou na tua vida porque você abriu brecha. Algum irmão, de repente, for acometido de alguma gripe forte, ou do coronavírus, ou do H1N1, a influenza, ou qualquer outra situação, ou alguém que está passando por um momento de doença, ou de câncer, e alguém dizendo, olha, é Deus castigando. Queridos, eu vou explicar algo para você. As coisas ruins acontecem porque a humanidade se afastou de Deus. Desde que o homem é homem, desde que o pecado está no mundo, ninguém está imune. Ninguém. Essa história de que nós estamos numa redoma, essa história de que nada acontece não acontece comigo, mas acontece com o vizinho. Jesus falou, a chuva cai sobre maus e bons. Se teve uma enchente, enche a casa do vizinho, e enche a tua também. Se a chuva caiu forte, meu querido, e vem aquela inundação toda e o rio transbordou, enche a casa do feiticeiro, enche a casa do diácono da igreja da mesma maneira. Então, o mundo é mundo, ninguém está imune. Grave isso. O segredo da vida cristã não é imunidade. O segredo da vida cristã é o quê? Comunidade. Nós estamos juntos no sofrimento. O que pode acontecer com qualquer um, meu querido, pode acontecer comigo. Eu não entendo isso, porque algumas pessoas ficam dessa maneira. Eu conheci um pastor, há um pastor que eu amo demais. Esse homem abençoou muito a minha vida. Eu tive a oportunidade de dar um abraço nele na minha vida apenas. Chama-se Rick Warren. Ele já me abençoou demais com seu ministério. Ele e a sua esposa, Kay Warren, são fantásticos. Recomendo diversos livros deles. Um deles, Uma Vida com Propósito, que você já deve ter lido. E Rick Warren tinha um filho e esse filho suicidou-se. Quando ele passou por esse momento, era um filho que ele tinha problemas profundos de depressão e aconteceu isso com seu filho. Algumas pessoas na época disseram, ele não é um homem de Deus, é Deus tocando na família dele, olha aí o castigo de Deus. Eu não vou ouvir mais esse homem porque a palavra dele não funcionou nem dentro da casa dele. Queridos, quantos fariseus estão nos nossos dias? Nos tempos de Jesus era assim. Não acreditava que o homem era cego, quando é cego não acreditava que está sido curado. Já que foi curado, então está expulso da sinagoga porque acreditou que Jesus o curou. Meu Deus do céu, já alguns descendentes dos fariseus estão vivos até hoje. Meu querido, o que pode acontecer com qualquer um, pode acontecer comigo e pode acontecer com você também. Mas tem uma diferença. A diferença é que eu não vou sofrer sozinho. Meus irmãos virão ao meu socorro. O segredo da vida cristã não é imunidade. O segredo da vida cristã é comunidade. Tudo é comunitário. O Pai é nosso. Lembra da oração? O Pai é nosso. Venha a nós o teu reino. O pão é nosso. Perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, nossas culpas e livre a nós de todo mal. Alguns dizem, nada vai nos acontecer porque somos servos de Deus. Não é bem assim, querido. Você vai ver nas Escrituras, não é bem assim. Paulo teve problema nas vistas, Timóteo teve problema no estômago, Estevão morreu apedrejado. Mas eu quero te dizer uma coisa, se acontecer alguma coisa, você tem uma família chamada igreja, de irmãos e irmãs, que vão estar ao teu lado, vão orar por você. Isso é comunidade, isso é vida da igreja. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer que a igreja precisa se reinventar? A igreja não é para ser um cinema que todo mundo entra, não se conhece e sai, não se tem comunhão, não se tem contato. A igreja não é um clube no qual você frequenta lá de fim de semana, deixa lá sua contribuição mensal e está tudo bem.
A igreja não é um drive-thru onde você vai, dá lá a sua oferta, recebe a bênção da oração e segue a fila e vai embora. Igreja não é isso, igreja é comunidade, igreja é relacionamento, igreja é amor ao próximo. Igreja hoje para nós é telefonar para o irmão, ajudar o irmão, suprir os necessitados. Nós estamos fazendo mais de 120 ligações diárias para irmãos idosos da nossa comunidade, para que eles não se sintam sozinhos, porque para a gente isso é igreja. Eu convido você a ser parte da igreja, a servir as pessoas ao seu redor. Igreja não é um lugar onde a gente concorre para ver quem é mais espiritual. O mais espiritual não é aquele que não passa por nada, que não sofre nenhuma desgraça. Tem gente que pensa assim, né? É homem de Deus, nada toca nele e tudo mais. Não é isso que é o espiritual. Espiritual é aquele que coloca-se aos pés do Senhor, que busca Deus, que sabe da sua necessidade de Deus. Texto da Bíblia Sagrada de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11, diz assim: percebi outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. A fé cristã, ela não trabalha com essa noção de mérito, ela trabalha com a noção de serviço. Deus não é sarcástico. Deus não é sarcástico. Ele não zomba da miséria das suas criaturas. Ele não fez o homem nascer cego para curar depois. Essa era a ideia dos deuses gregos antigos. O homem nasceu cego porque humanos nascem cegos. Alguns nascem, outros não. O tempo e o acaso afetam a todos, diz a Bíblia. Desde que o pecado está no mundo, nada mais é como antes. Pessoas nascem defeituosas, outras nascem cegas, outras com outros problemas genéticos, e isso é humanidade. Mas a gente pode contar, sim, com a graça de Deus na nossa vida, mesmo em tempos de necessidade. Gente, Jesus usa essa cura do cego para trazer um ensinamento. Aliás, é assim, como eu disse, que João organiza seu evangelho. Ele conta um milagre, mas o milagre é para ilustrar um ensino. Aí Jesus, então, emenda no ensino. Em João capítulo 10, versículo 1, diz assim: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Sempre que Deus fala assim, é porque algo está indicando um tempo novo. Todas as vezes que você vê às vezes uma repetição, quando ele quer chamar atenção, por exemplo, quando ele foi chamar Moisés, ele não falou Moisés, falou Moisés, Moisés. Quando ele chamou Samuel, Samuel, Samuel. Ou como Jesus diz aqui, em verdade, em verdade. Essa repetição é como se ele estivesse introduzindo algo novo. Todas as vezes que isso acontece, ele vai introduzir algo novo que vai mudar a maneira de pensar. No caso aqui, Jesus queria mostrar uma nova maneira de se relacionar com Deus. Jesus iria mexer na forma de pensar da religião do seu povo. Jesus começa a mostrar, grave isso, que os religiosos é que eram cegos. E mais ainda, fala que os líderes eram ladrões. No versículo 10 fala do ladrão, ou ladrões e assaltantes, no versículo 8, no versículo 1, se refere aos falsos mestres. Aos mestres que ensinavam uma religiosidade que prendia o povo. Naquele tempo eram os fariseus, e eu deixo para você decidir aqueles que são hoje. Grave isso, o caminho de Jesus é diferente do caminho da religiosidade. A religiosidade se mistura com superstição. Tem muita coisa que eles acreditavam que era superstição. Você lê no Evangelho de João, eles acreditavam que um anjo mexia as águas e o primeiro que entrasse era curado. Isso era uma superstição, claro. Deus não ia provocar um caos desse. Como assim? Deus estaria zombando. É como se você tivesse assim 100 famintos e você levasse um pãozinho só. É pior do que, parece campo de tortura.
para você fazer uma coisa dessa? Não era Deus naquele lugar, era uma crendice popular de que um anjo mexia aquelas águas. Eles acreditavam, olha como o povo era supersticioso, eles acreditavam que se alguém estivesse doente, era porque pecou ou porque estava sendo castigado. Eles também acreditavam que se alguém nasceu cego, era porque os pais haviam pecado ou até o bebê tivesse pecado. Vocês percebem que as crendices supersticiosas se misturaram com religião? Nós temos essas coisas hoje também. Por que eles agiam assim? Porque não conheciam a Deus. Por isso, eles tinham um medo de Deus inexplicável. Por não conhecerem, era medo de um desconhecido, um Deus que pode fazer bem ou fazer mal. Por isso, presta atenção, por isso a adoração para eles era uma espécie de apaziguamento da ira de Deus. Como eles não conheciam a Deus, eles achavam que eles tinham que cantar, porque senão Deus ia ficar chateado com eles, não precisava massagear o ego de Deus nesse momento. O que são as superstições populares, se não medos em forma de pequenos rituais? A gente aprende isso desde criança. Sabe aquela história? Chinelo virado, a mãe morre. Eu cresci com a minha avó e a minha avó, ela era uma pessoa muito lógica. Ela não acreditava nessas coisas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Minha avó falava, isso aí é besteira. Então eu não acreditava também. Mas eu me lembro que um dia fui jogar bola com os amigos na rua. Sabe aquela coisinha rápida? Você pega assim, joga o chinelo, faz 2 golzinhos e vamos lá. E um amigo chegou assim pra mim e falou, Anésio, cuidado aí, mano. Seu chinelo tá virado. Chinelo virado, a mãe morre. Eu, que nada, tal. Fui devagarzinho lá, desvirei o chinelo. Vai que... Superstição. São medos em formas de pequenos rituais. Aquelas histórias todas que as pessoas fazem. Visita está demorando, põe uma vassoura atrás da porta para que ela saia. Viu uma estrela cadente, faça um pedido, mas não aponta para ela, senão dá verruga no dedo. Pois é. Forças, poderes, mandingas, que mexem com a nossa saúde ou com o nosso dinheiro, e as pessoas trazem isso para a religião. Acontece algo ruim, o que as pessoas fazem? Procuram uma madeira e 3 batidinhas, né? Tem que ser numa madeira. Os cristãos hoje fazem a mesma coisa. Alguma coisa ruim, alguma notícia ruim, tá amarrado. É a mesma coisa, é 3 batidinhas de gospel, né? É isso. Né? Tem aquelas histórias todas em culto, recebe a unção. Interessante, em cultos tem muito isso, né? Vou jogar o paletó. Como é que eu vou jogar o paletó agora para você? Me conta. Vou soprar agora aqui, você vai cair aí, aquelas coisas todas que a gente inventa. Olha, eu vou liberar a benção agora, receba! Se não receber, ela passa direto e vai cair no cara lá de trás. Né? Por favor. Tem gente que fala, não creu, então você perdeu. Lidam com Deus como se ele fosse um poder, um desconhecido, que pode te fazer bem ou fazer mal. É horrível ver cristãos vendo a Deus dessa maneira, acreditando que Deus é que está castigando a humanidade. Gente, Deus não tem nada a ver com esse vírus. Fomos nós que causamos isso. Deus não tem nada a ver com a poluição. Deus não tem nada a ver com a crise financeira. Quem inventou esse sistema financeiro foi a gente. É horrível ver cristãos vendo Deus e metendo Deus nessas coisas como se ele fosse o culpado. Ainda tem cristãos que fazem suas mandingas para ficar livre dos agouros da vida, não é? Gente que ora não para ter comunhão com Deus, mas ora com medo do diabo. Ora para ficar protegido durante o dia. Eu acho muito bonito quando eu vejo um católico que passa diante de uma igreja católica e faz ali o seu sinal da cruz. Mas eu te pergunto, a você, meu querido irmão católico, você faz isso para quê? Para fechar o corpo? Ou por adoração a Deus? Eu estou falando do católico, mas deixa eu falar agora do evangélico. O evangélico faz a mesma coisa. Ele ora de manhã, não para ter comunhão com Deus, porque ama Deus, mas ora para... tem que fechar as portas, né? Tem que orar por tudo, né? Deus, parece que ele tem que ir fechando as portas através da oração e controlando Deus pela oração. Tem que fazer a corrente das 7 semanas. Se faltou uma, perdeu, aí não consegue mais. Querido,
cuidado. Esses ensinos que não são de Jesus, Jesus não ensinou nada disso, podem deixar você maluco, doido. Superstição traz medo, traz pânico, traz pavor, tira o sono da gente, rouba a esperança. Medo do que o próprio Deus que nós adoramos venha fazer mal para a gente. Irmãos, eu quero que você tenha uma vida leve. Jesus não ensinou essas coisas. Eu vou dar para vocês aqui alguns conselhos baseados na palavra de Deus que podem abrir os nossos olhos e nos tirar dessa cegueira espiritual. Acho que agora você entendeu o título, o tema de hoje, né? Jesus abra os nossos olhos. Então, a palavra de Deus, meu querido, ela ilumina, ela abre os olhos. A palavra de Deus nos dá clareza. A palavra de Deus é assim: eu era cego e agora eu vejo. Por isso eu quero te dar aqui alguns princípios da palavra de Deus que vão ajudar muito você nesses dias de escuridão. Primeiro, descubra a Deus na pessoa de Jesus. Vou repetir para você: descubra a Deus na pessoa de Jesus. Discernir a identidade e o caráter de Deus a quem nós servimos. Gente, existe um referencial. Deus se torna incompreensível para nós sem esse referencial. Para nós, esse referencial é Jesus. Ele é tudo o que Deus é. Quer entender a Deus, olha para Jesus. Jesus é a tradução de Deus para conosco. Deus tem uma identidade, ele se revela nas Escrituras e as Escrituras apontam para Jesus. João capítulo 14, versículo 8 e versículo 9 diz assim: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. O Deus desconhecido, ele se torna completamente revelado e conhecido na pessoa de Jesus. Ele é o Abba, é o Paizinho, é o Pai de Jesus. Deus não é uma força, um poder, ele é uma pessoa que se revelou em Jesus. Então, nós temos que olhar para Jesus. Olha para Jesus. Jesus fez isso? Jesus faria isso? Ele diria isso ou faria dessa maneira? Quando nós olhamos para Jesus, trazemos isso para nós e entendemos como nós temos que viver e assumir esse papel de Jesus aqui hoje na Terra. Nós somos o corpo de Cristo. O que Jesus faria estando no nosso lugar é o que nós temos que fazer. Note, não é a Bíblia que é o nosso ponto de referência, o nosso ponto de referência é Jesus. Nós entendemos e interpretamos a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Essa é a chave de interpretação das Escrituras. Ah, mas eu li as pessoas dizendo que Deus mandou uma praga. Aquela era a leitura que um judeu fazia. Quando ele não sabia explicar, porque tinha uma praga diante do povo, ele dizia, foi Deus que fez isso. Então, é isso que nós chamamos de algo que a pessoa coloca a sua maneira, sua leitura, um antropomorfismo, quando você dá formas para Deus do modo como você entende. Você entende que Deus é vingativo, muitas pessoas transferem para Deus a imagem que eles têm dos deuses gregos. Então ele para mostrar poderoso, ele fez isso, ele julgou a terra, ele vingou a terra. Eu te pergunto, hoje que você conhece Jesus, você acredita que o Pai faria isso? Jesus falou da seguinte forma, ouviste o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Não é isso? Todo mundo é isso mesmo. Ele falou, pois eu te digo, ame o seu próximo e ame o seu inimigo. E mais adiante Jesus fala, porque o meu Pai, ele faz nascer a chuva, o sol sobre maus e bons, ele faz cair a chuva sobre maus e bons. Meu Pai não é assim. Jesus veio para nos revelar esse Pai. Olhando para Jesus, nós aprendemos, Deus está conosco. Ele nos ama. Ele se relaciona conosco. Ele é pastor, ele cuida de nós e ele nos ama de tal maneira que o amor dele chega ao ponto de nos constranger. Esse é o amor de Deus que a gente vê em Jesus. Segundo, não tente comprar a Deus. Não tente comprar a Deus. Lá no texto de 1 Samuel, no capítulo 15, Samuel e Saul têm um diálogo.
Samuel chega para Saul e fala, olha, não pegue os despojos de guerra não, acaba com tudo que está lá. E aí Saul traz os bois e as ovelhas e Samuel fala, que barulho que é esse, Saul? E ele fala, nós vamos fazer um cultão aqui para Deus. E Samuel fala, você está confundindo os deuses, não é sacrifício que Deus quer. O que Deus quer é que você obedeça e faça a sua vontade. Isso que é o culto para Deus. O culto para Deus não é a sua reunião, não é você se sacrificar, não é você atravessar a cidade num tempo de epidemia só para se reunir com a igreja, não é isso que Deus quer não. O que Deus quer de nós é que a gente faça a vontade dele. Isaías 29, versículo 13, diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. O profeta aqui ele critica um povo que acha que ficará de bem com Deus, baseado em rituais. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus não quer isso da gente. Em João capítulo 14, versículo 21, diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Nota, Deus quer saber do seu coração e o mandamento dele é amar pessoas. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Querido, ele não se impressiona de quantas correntes você participou. Deus não se impressiona com o tamanho da igreja que você frequenta. Ó Deus, eu sou daquele igrejão, hein? Ó, que tem um pastorzão, um apostolão, um bispão, um louvorzão, tem muita unção. Tem muita gente hoje que corre para esses grifes, não é? Como se ao participar daquela igreja com grife fosse alguma coisa. É por isso que eu estou te falando, a igreja precisa se reinventar. Acabou isso, gente. Acabou. Agora é a nossa obediência a Deus. E a obediência a Deus é amar a Deus e amar o próximo. É isso que Deus espera de nós. Deus não se impressiona com essas coisas. O que Ele quer o seu coração, Ele quer a sua sinceridade, sincera, sem máscara. Isso que significa sinceridade. Salmo 145, versículo 18. O texto diz assim, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Terceiro e último conselho que eu quero te dar. Procurar conhecê-lo e ter um relacionamento com ele. Querido, procure conhecer mais a Deus. Procure desenvolver um relacionamento com Deus. É por isso que eu estou te convidando todos os dias ao meio-dia. Pare tudo, se sintonize com Deus. Aproveite esse tempo para reler as Escrituras. Comece dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai para os textos mais complicados. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou aproveitar para dar uma notícia aqui para vocês. Daqui a pouco tempo eu vou organizar um curso bíblico para você me acompanhar pela internet também, tá bom? Crava isso aí, eu te prometo isso. Eu vou fazer um curso onde você vai poder estudar as Escrituras Sagradas de modo a entrar nela, só que vai exigir de você muita leitura bíblica. Por isso, comece desde já. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia esses textos. Conheça a pessoa de Jesus para entender melhor a Deus. João capítulo 10, versículo 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Querido, 3 coisas que eu quero que você desenvolva com Deus. E eu vou terminar dizendo isso. Primeiro, um relacionamento de confiança. Não dá para se ter um bom relacionamento quando não há confiança. Você sabe que isso é verdade na vida a 2,
a confiança é a base de um relacionamento, assim também no nosso relacionamento com Deus é a confiança. E eu te pergunto, você confia em Deus? Até onde você confia nele? Você confia no amor dele por você? Você de fato acredita que ele te ama? A base de um relacionamento é um relacionamento de confiança. Uma outra base para um relacionamento é um relacionamento de segurança. Você se sente seguro com Deus? Ou você ainda acha que Deus é um Deus temperamental que precisa ser agradado o tempo todo para sua ira ser aplacada? Deus está bravo e você fica lá cantando aleluia, aleluia, olhando para ver se ele está calminho, não é? Deus não é assim. Deus não é temperamental, que hoje ele te ama, amanhã ele está chateado, hoje ele confia, amanhã está desconfiado. Esse não é Deus. Não passe essa imagem humana para Deus, porque ele não é assim. A imagem de Deus, humana para nós, é a de Jesus. Então, tenha um relacionamento de segurança com Deus. Ele não vai mudar. Seu amor não muda, seu amor não falha. Você pode estar diante de situações difíceis e ele fala, nada vai me separar do amor que eu tenho por você. Então, nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nada nesse mundo, nem anjo, nem demônio, nada, diz o texto de Paulo no livro de Romanos, nada vai nos separar do amor de Cristo. Terceiro, nós precisamos desenvolver um relacionamento de aceitação. Para você estar claro que Deus te aceita do jeito que você é. A gente não vale muita coisa, mas é aquela, você não vale nada, mas eu gosto de você. É assim que Deus nos vê. Deus não nos vê por mérito. O que aquele cego fez para merecer ser curado? Nada. Deus olha para os que não merecem. Então, busque a Deus nesse tempo. Abra teu coração para Ele. Tenha segurança nesse relacionamento. Saiba que Ele te ama de todo o coração. E eu te aconselho como teu pastor, desenvolva um relacionamento com Deus. Ame-o, fale com Ele. O que você mais precisa nesses dias é tempo devocional, de leitura das Escrituras, de oração. Saia um pouquinho, desliga um pouquinho da internet. Você está muito interneteiro, você está ficando viciado nisso. Você não precisa de tanta internet assim na sua vida. Você precisa de relacionamento com Deus. Se desliga de tudo. Fique sem celular por perto, sem micro, sem nada, sem TV. Vai ter um tempo com Deus. Você precisa desse tempo com Ele. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Vamos orar juntos? Se una comigo em oração. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias que estão agora reunidas em torno da Tua Palavra e em torno desta ministração, para que a Tua Palavra ilumine os seus corações, suas mentes e suas vidas. Guarda-nos ao longo dessa semana. Nós te pedimos, Senhor, livra-nos do mal. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Pai, eu oro para que a paz inunde o coração dos meus irmãos, que eles se sintam seguros. Não são ovelhas sem pastor. Eles têm um pastor. E esse pastor é Jesus. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E nós temos certeza que a Tua bondade e que a Tua misericórdia vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Sim, mesmo sem poder ir num lugar, nós estaremos sempre na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer parte da Tua igreja. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe seus familiares, guarda-os, livra-os do mal, abençoe sua vida financeira, abençoe sua saúde, abençoe os seus corações, para que não se desesperem nesse tempo e confiem no Senhor.
Obrigado por esse tempo de transformação. Nunca mais seremos os mesmos. Temos certeza que vamos sair melhor dessa situação do que quando nós entramos. Põe tua mão sobre nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.